Fernando Lázaro, óbvio que ele é competente. Poxa vida, ele trabalhou com o Silvinho no Lyon, com o Silvinho no Corinthians, trabalhou com o Tite em Copa do Mundo. Então responde a pergunta, merece uma chance como treinador titular do Corinthians? Ainda é cedo. Ainda é cedo. E nem tanto por ele. Não foi o Fagner que falou, mandaram embora o Silvinho para preservá-lo? Porque eu não concordo muito com essa tese, mas para preservá-lo. A mesma coisa é o Fernando Lázaro, porque é muito pouco, sabe? Vem um resultado, vem outro ruim, 2 derrotas, já vamos começar a falar de novo. Se tivessem trocado carinho... Por isso que eu falei, eu vou falar assim, é o estagiário do estagiário, aquela coisa toda. Você que falou, não fui eu. Não, mas é o que vão falar, já estou prevendo isso. Paulo Sérgio, Fernando Lázaro merece uma vaga como treinador titular do Corinthians já? Eu creio que ainda não. Como o Celso, é muita pressão, o Corinthians vive um ano onde quer resultados, tem que aparecer os resultados. Houve contratações importantes. Agora, o que me chama muita atenção no Fernando Lázaro é a sensatez dele. É um treinador que é muito sensato, os pés no chão, está tranquilo, jovem. Do lado dele tem o Mauro, que foi ex-atleta do Corinthians, sabe muito bem o que se passa ali dentro. Então ele tem pessoas ao lado dele dando dicas, conselhos, para que ele não se perca nesse momento. Então eu creio que é um momento onde tem que ter muita paciência, até mesmo com ele. Bom, seguimos para o Parque São Jorge para falar mais de Corinthians com o Jonas Campos. Boa noite, Jonas. Tem alguma novidade sobre o novo técnico? Fala, Mi. Boa noite para você, para o Paulo Sérgio, Celso Cardoso, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Novela continua, viu, Michele? Já são 11 dias, inclusive, dessa espera, né, do Corinthians por um novo técnico. Diretoria trabalhando de maneira discreta, sigilosa, analisando nomes principalmente do exterior, portugueses no radar, inclusive já rolando algumas entrevistas, principalmente com o português Vitor Pereira, que comandou o Porto, o último clube dele foi o Fenerbahçe da Turquia, está livre no mercado e vem sendo analisado pela cúpula corintiana, mas por enquanto Fernando Lázaro, como a gente mostrou aí, segue no comando técnico do Corinthians e deve inclusive comandar o time no próximo compromisso no Campeonato Paulista, quarta-feira agora na Neoquímica Arena, contra o São Bernardo, que vem fazendo grande campanha. Novidades, inclusive, do Corinthians para essa partida. Corinthians que não jogou no fim de semana, porque o clássico contra o Palmeiras foi adiado, né? Porque o Verdão disputou a final do Mundial de Clubes, disputou o torneio intercontinental. O Corinthians deve ter novidades, deve ter boas notícias também para esse duelo contra o São Bernardo, porque o Fagner voltou a treinar normalmente. No último compromisso sentiu um incômodo na coxa, mas já está 100% recuperado, e a expectativa é de que o Fernando Lázaro, que vem agradando e muito boa parte da torcida corintiana, não à toa essa discussão sobre a efetivação ou não dele no cargo de técnico do Corinthians, o Fernando Lázaro pode escalar o quinteto, né? Quem sabe de início. Estamos falando aí de Juliano, Paulinho, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Então essa expectativa para quarta-feira de um Corinthians ainda no aguardo do novo técnico e comandado pelo interino Fernando Lázaro. Michele. Beleza, Jonas Campos. Muito obrigada, Celso. Eu vejo muito no que está acontecendo com o Corinthians. Eu me lembro do Palmeiras, quando demitiu o Vanderlei Luxemburgo. Aí o Cebola foi dando sequência. Palmeiras, coincidentemente, começou a vencer. Engrenou, aí o Abel chegou, né? Chegou o Abel, e aí o Abel... O Abel ficou com o Cebola um tempo, hein? Ficou com o Cebola um tempo, tal, até seguiu mais ou menos o que o Cebola estava fazendo, porque ele estava chegando ali, estava conhecendo tudo, até depois passar a colocar em prática o trabalho dele. E o Cebola? Voltou para onde estava? Tá na comissão do Abel. Tá na comissão do Abel. No banco do Mundial, inclusive. Ai, que legal, Abel. Sobre o Corinthians, acho que pode acontecer a mesma coisa. Se, de repente, a ideia é um português, o Pereira, a gente tem visto, inclusive, também é um treinador que gosta da marcação sob pressão, sabe, um trabalho mais ofensivo, que é o que o Corinthians precisa. Tem que saber o perfil que está contratando. Ontem, você quer falar sobre português ou vamos falar sobre ontem do Ricardo Gomes, ou o Ricardo Rocha deixou escapar? Pode falar do Ricardo Rocha. Osório. Você vai dar Não, ele falou, não, ele não falou. Ele falou no ar o seguinte, pode pintar um colombiano no Corinthians. Aí, colombiano, a gente corre atrás. A Shakira. O nome do Osório teria sido oferecido ao Corinthians.
O Osório tem quantos anos? 60. Ah, tá novo. Que há algumas especulações lá dentro, né? Bom, isso foi por parte do Ricardo, né? Não sei o que está acontecendo lá, mas é um nome importante. Hoje, Te agrada? A situação do Corinthians hoje, Mi, você precisa de um treinador que ele tenha tempo para trabalhar. Ele tem? E eu acho que um estrangeiro, nesse momento, vai ter mais tempo que você trazer um treinador daqui. E mais respaldo. Infelizmente, eu gostaria que fosse qualquer treinador brasileiro aqui, porque nós temos condições e temos treinadores competentes para trabalhar no Corinthians. Renato Gaúcho ia dar certo? Eu acho que o Renato Gaúcho poderia sim trabalhar no Corinthians. Eu vejo o seguinte, isso não é informação, tá? É suposição. Tá, intuição. Corinthians atrás de um treinador português. Difícil negociar, tem a questão do salário, comissão técnica, blá, blá, blá. Não dá para depois, não deu certo com o português, chegar com o Renato Gaúcho, chegar com o Cuca. Vai ter problema com a torcida. Então eu acho que neste contexto, o Osório me parece como um plano B, caso não dê certo, para você não aparecer de novo. E assim, gente, parece que a gente está indo atrás de um técnico pela nacionalidade. Mas mas a questão não é... Precisa ser português, de Portugal. A questão não é... Não pode ser cidadão. É que existe hoje um desgaste muito grande na imagem dos treinadores brasileiros. Gente. O Renato, eu acho que nem tanto por ele ter dito não quando o Corinthians o procurou. O jeito como saiu do Flamengo. Como saiu com o Flamengo, como jogou o Flamengo. Não convenceu, não é aquele treinador que você fala assim, que belo trabalho. Aí você pega que treinador brasileiro fez um belo trabalho. O Cuca. Mas o Cuca tem lá as rejeições internas e tal. Enfim, hoje, como está todo mundo muito vulnerável e sensível às redes sociais, é um nome que não vai ter barulho cedo. Que não